Olá, bem-vindos ao IMIP Educa, seu podcast de conteúdos em saúde para estudantes, gestores e profissionais de saúde de todas as áreas. Aqui você fica por dentro do que tem de mais atual, com fundamentação científica e a experiência do IMIP para fazer a diferença na sua formação e prática profissional. Mais uma vez, estamos muito felizes de estar aqui hoje e para dividir essa responsabilidade desse cast tão pesado que a gente vai ter hoje, eu estou com a Luciana Andretto. A Luciana ela é enfermeira obstetra, doutora em nutrição pela Universidade Federal de Pernambuco, preceptora da residência de enfermagem do IMIP e atua na coordenação interprofissional do Centro de Simulação da FPS, que é o tema, e daqui a pouco eu vou pedir a ajuda da Luciana para apresentar a nossa grande convidada. Lu, por favor, bem-vinda, sinta-se em casa e me fala o que é que você, da tua formação, o que é que você espera desse momento de hoje. Primeiro, eu queria agradecer, é uma honra estar aqui no IMIP Educa e compartilhar com vocês essa conversa sobre a simulação realística, a questão do interprofissionalismo, quanto isso contribui para a formação de profissionais, aqui no caso de profissionais da saúde. Então, eu acho que a gente vai ter uma conversa bem interessante, produtiva. Que bom. E para que tudo isso que você nos disse faça sentido e vai fazer, eu acho que é de grande importância a gente ter a honra de ter a nossa convidada aqui. E eu queria apresentar a vocês, então, a nossa convidada, a doutora Brena Mello. Ela é médica toco-ginecologista, ela é doutora pela Universidade de Maastricht e desenvolveu no seu doutorado Simulation Design Matters, Improving Obstetric Training Outcomes. E é a coordenadora do Centro de Simulação aqui da FPS. Brena, obrigado demais pela sua participação. E eu queria entender o que é que te fez estar aqui, não hoje no IMIP Educa, tá? Mas aqui na FPS, a tua carreira profissional acadêmica no IMIP e que de alguma maneira está atingindo, está afunilando para uma função tão específica, coordenadora do Centro de Simulação. Me fala um pouquinho de você e do que justificou você estar aqui. Primeiro, eu queria agradecer o convite, né? Sempre uma felicidade e uma honra, né? E a gente fica muito grata de ter a oportunidade de conversar sobre algo que eu acredito muito que deve ser disseminado, que é a educação, né? E educação em saúde, quem é profissional de saúde sabe da importância disso. Então, que bom que a gente pode tirar esse momento para refletir e levar essas informações para um público quanto mais vasto, melhor. E aí, hoje mais cedo a gente estava numa visita e a gente conversou sobre isso, né? Acho que o centro de simulação é um reflexo de toda a visão e missão das instituições no qual ele está afiliado, que é a FPS, a Faculdade Pernambucana de Saúde, que é filho do IMIP, foi uma visão do professor, e a gente sabe, por toda a história, que o professor Fernando Figueira, desde que começou o IMIP, tinha muito essa visão da educação. E ele queria dar a melhor educação possível para os profissionais de saúde. E aí, com isso, ele começou o IMIP, a pós-graduação, aquela história que a gente já conhece, de ter um corpo crítico. E com isso também havia essa vontade de capacitar uma pessoa sobre como treinar para a educação em saúde. Então, como eu disse, eu fui aluna de medicina, me incomodava muito a questão da aprendizagem passiva naquele formato. Acho que a troca é muito importante, o porquê, o embasamento científico, que nem sempre as aulas eram tão embasadas, então isso gerava um incômodo. E aí eu sabia que comecei a ter a informação de que havia aprendizagem ativa. E quando eu virei residente do IMIP, de GO, eu vi que lá essa discussão já estava acontecendo há algum tempo, que se alinhou exatamente no meu mestrado. Até saí para uma residência de cirurgia geral também, mas já sabendo que ia voltar, voltei para o mestrado. E no mestrado se alinhou que era o momento que a faculdade estava começando. E todo esse alinhamento de visão de mundo. Então, liberdade, inserção, acesso à informação. E fiz o mestrado e aí foi quando me indicaram para fazer esse doutorado em Maastricht. E quando chegou lá, eu queria alinhar duas coisas. A melhor evidência disponível na formação de profissionais com qualidade da assistência. Vindo da obstetrícia, onde a mortalidade materna é algo tão prevalente e tão prevenível, as coisas se alinharam naturalmente, e aí por isso o tema da minha tese. E aí a gente terminou que tinha um capítulo da tese que tinha que ser Valorization and Implications. Então, quando eu vim conversar com a direção, vamos colocar um centro de simulação que já estava no plano. E as coisas se alinharam temporalmente muito coincidentes. E a gente montou o centro de simulação que,
bastante inovador e eu acho que é uma contribuição para o desenvolvimento econômico, de qualidade de assistência da região, né? Acho que quem conhece aqui, sem falsa modéstia, mas quem conhece sabe que foi feito um trabalho muito sério de investimento para que possa oferecer treinamento para melhorar a qualidade da assistência da população. No final, é isso que importa. Então, não há dúvida que capacidades técnicas, acadêmicas estão muito bem postas aqui nessa mesa, pelo menos da parte das duas, tá? E eu estava fazendo algumas anotações aqui, só deixando vocês cientes e também contando um pouquinho da minha percepção, né, de onde nós estamos. O IMIP está à beira de completar 63 anos, em junho é aniversário. E observem que a gente está discutindo e remontando o nome do fundador, que já discutia educação. Sim. Desde a fundação. 15 anos atrás veio a Faculdade Pernambucana de Saúde, né? E a gente está tocando esse projeto do IMIP Educa, né? Desde a sua idealização e a operacionalização em si, nesses últimos, talvez, 3 anos. E quero confidenciar a vocês que desde o começo, desde os primeiros desenhos do IMIP Educa, o processo de educação que hoje a gente está se propondo a oferecer no modelo online, assíncrono, a gente entendia que era um modelo de entrada, era um modelo de obtenção e capacitação dos nossos leads, com o seu valor também de entrega acadêmica, mas a gente sempre desenhou um funil, que a simulação ou a atividade na prática, inclusive com a capacidade que a gente ofereça, pré-treinamento, pré-capacitação, até pré-teste de forma digital. E eu quero já deixar essa oferta para o centro de simulação, tá? Da parceria que está posta. Que bom que você colocou, porque é uma coisa que é muito pública. IMIP é FPS, FPS é IMIP. E o CECIM, do ponto de vista ideológico, ele é filho. Não há como a gente não beber dessa fonte e não ler essa verdade. O CECIM é filho desse casamento, que não é nenhum casamento, dessa relação de pai e filho do IMIP e da FPS. Sim. Então, quero dizer que antes que o CECIM estivesse pronto, antes que eu algum dia imaginasse que Bruno fosse me chamar para estar aqui, tá certo, sendo um host de um videocast onde a gente estava discutindo simulação, quero dizer para vocês, viu, Luciano e Breno, que a gente desenhou. O Bruno viu muito isso nos meus quadros brancos lá do IMIP. Vai ter um momento que a gente vai oferecer um produto onde a gente vai pré-capacitar para que não perca tempo do aluno lá na atividade prática. A atividade prática é muito rica. Sim. E a gente vai filtrar aquele que mostrou-se numa avaliação pré-teste, até pós-teste, mediante o conteúdo passado de forma online, assíncrone, apto para isso subir para o próximo nível, que era da simulação realística. Então, é só uma confidência que isso aqui tem muito fit histórico com a instituição e no momento. Por que só aconteceu agora? Porque são coisas que só acontecem quando tem que acontecer. Brena fez ginecologia, você fez cirurgia geral. Fiz cirurgia geral pela busca da consciência situacional. Hoje em dia que eu sei nomear as coisas, mas era um pouco isso. E talvez a gente não imaginasse Sim. que a gente estava aqui. E estamos. Há uma construção aí de habilidades cognitivas, mas de habilidades técnicas, né, que fez com que a gente estivesse aqui. Que bom que a gente estava aberto, de mente aberta, para deixar que, por vezes, a vida fosse nos levando. Eu, enquanto cirurgião cardiovascular, né, você como enfermeira, com um doutorado em nutrição, Brena com essa história riquíssima acadêmica também. Então, quero dizer que a gente está alinhado. Sim. Marte, Júpiter e Urano tá certo, estão nessa linha aí. Tá bem. Vamos começar agora, já aquecemos as cordas vocais. Falar de simulação, eu acho que está muito posto, considerando que a gente já discute simulação em algumas áreas muito críticas, como, por exemplo, a aviação. Vocês devem imaginar que para um piloto considerar-se apto, ou para que alguém outorgue ao piloto a autoridade para que ele voe, ele tem que acumular algumas milhares de horas. Sim. Algumas milhares de horas. E tem processos, né, que passam até a ser repetitivos, mas que são importantes. Aquele piloto, ele está em algum momento ele mantém a responsabilidade sobre 200 vidas, 250 vidas, 170 vidas, né? A gente já passou por imaginar quantas vidas passam na mão de um profissional de saúde. E a necessidade, então, que de forma análoga a um piloto, ele recebesse um treinamento de simulação para que diminuísse muito a chance que o avião caísse.
Ou mesmo para que quando surgisse algum evento adverso durante a sua pilotagem, entenda, eu não estou falando de avião, tá, gente? Só analogia. Quando surgisse algum evento adverso, previsível, aquele profissional estivesse apto a tomar a melhor postura. Se tudo isso for verdade, eu queria passar então, tá certo, para minha co-host e para a Brena, se isso faz sentido. Se isso fizer sentido, qual é a melhor maneira que a gente tem? É realmente se espelhar em aviação, civil ou militar e colocar isso? É o mesmo fit cultural do profissional? Eu acho que é um belo assunto para se colocar nessa mesa aqui. É o início. Diz aí, Lu. Então, eu acho que é isso tudo. A gente tem também a parte de cognitivo, que a gente sabe que 90% dentro da teoria de aprendizagem é através da prática, né? E como é que a gente vai fazer essa prática na área de saúde? Na aviação a gente faz lá no piloto, no computador, e como é que a gente vai fazer essa prática num paciente, e a gente não pode fazer isso. E aí eu acho que é a grande importância da simulação, que é juntar a teoria e a prática, e a possibilidade de você cometer o erro e não ter nenhum dano lá para o paciente, né? Então, a gente permitir esse erro é importante. Então, acho que o principal da simulação é isso, você permitir que erre, e que esse erro é ok, e que você está ali dentro para fazer isso, porque a gente vai ter um resultado para uma segurança do paciente, para evitar erros e diminuir custos também, né? Que a gente vai ter lá na frente essa possibilidade. Então, parte daí, e eu acho que iniciou, né, com o exemplo maior, foi lá a aviação, mas a gente já está agora bem fundamentado com a simulação clínica na área de saúde. E aí, Brena? Completamente alinhado. Então, assim, essas indústrias... Então, isso faz parte da história da simulação, né? Quem usou primeiro, as indústrias que primeiro se fortaleceram com o uso da simulação foi exatamente a aviação e a indústria bélica. Né? Treinamento de profissionais militares, no né? wonder que agora todo mundo joga aqueles joguinhos de videogame, aquilo ali foi desenvolvido para treinar soldados, né? Sim. Call of Duty. Call of Duty, Então, aquilo ali foi pensado como estratégia de treinamento, né? Imersão, então a questão sensorial é muito importante na simulação. Então, a experiência, a aprendizagem experiencial, né? Que vem experiential learning, então experimental, né? A pessoa vivenciar, está imerso. Então, você tem que ocupar todos os estímulos sensoriais possíveis para a pessoa se sentir numa situação autêntica. Então, quem já replicava isso como forma de treinamento, estratégia de treinamento, era exatamente as outras indústrias de alta confiabilidade, que é a questão da aviação. Então, protocolos, regras, sistematizações, checklist, exatamente, promover um ambiente seguro de aprendizagem, que a gente sabe que o evento adverso, né, que muita gente ainda conhece como erro médico, mas a gente tira esse foco de uma questão só, a questão interprofissional é tão importante. Então, o evento adverso em saúde, a gente sabe que 70% ou mais está associado a falha de comunicação, transição de setor, transição de plantão. Então, é o fator humano. Então, a gente tem que condicionar as pessoas a estarem treinadas ao nível da automação. Então, tem que estar automático as fluidez, regras, condições de segurança. Então, sim, a simulação em saúde puxou muito dessas regras que já existiam em aviação e tenta replicar protocolos, né? A gente tem o marco histórico, que é aquele documento do ano 2000, Errar é Humano, sim, que viu os números, né? Inicialmente eram 98 mil, quase 100 mil, e, na verdade, um fator de correção, isso há 20 anos, um fator de correção, a gente percebe hoje em dia que são 400 mil óbitos nos Estados Unidos, que é onde tem mais dados concretos, por ano, de pessoas que morrem por eventos adversos. Na verdade, a terceira causa de morte nos Estados Unidos. Então, quando você percebe que há tanta falha institucional, você tem que ir atrás de sistematizar o treinamento para que as pessoas automaticamente estejam numa condição de trabalhar na segurança, né? Então, esse alinhamento com essas indústrias existe por demais, e a gente tem que trabalhar muito a questão do fator humano, que eu acho que é uma coisa importante aqui da gente... O gerenciamento de crise, né? Porque a gente tem habilidade, a gente pode ter habilidade técnica, mas e a crise no momento, né? O momento de estresse, o que a gente vai fazer? Que aí vem aí dessa parte naval, militar, e trouxe para a simulação, que é o que a gente tenta trabalhar, as habilidades aí afetivas, psicomotoras também, né?
Exatamente. evitar... Trabalho em equipe, Isso. então trabalho em equipe, comunicação, regras de segurança, exatamente a questão da consciência situacional, porque até que eu falei mais cedo a questão da cirurgia ou com obstetrícia. Como obstetrícia, na maioria das vezes, felizmente que seja assim, cada vez mais, há pouca intercorrência, né? Os processos são fisiológicos na sua maioria. Então, a oportunidade de exposição a situações de risco eram diminuídas. Tá? Então, com isso, você termina tendo pouca oportunidade de repetição, que é uma coisa importante da simulação que ela lhe dá. Ela lhe dá uma condição de repetição em ambiente seguro de aprendizagem. Então, por isso que eu fui para a cirurgia um pouco para... Eu quero ver mais bronca para poder entender o feeling de antes de chegar. Então, era isso, era consciência situacional. Então, eu fazia muito mais questão de ficar no pré e no pós-op. Até entrei em algumas cirurgias, entrava na cota, mas não brigava pela 6ª, 7ª gastrectomia, porque eu queria fazer o pré e o pós. Porque era ali que estava a questão do manejo mais complexo. Assim, para a questão de trabalho em equipe, comunicação, etc. Então, era essa questão da consciência situacional. Então, quando você dá a oportunidade das pessoas trabalharem isso, você claramente vai melhorar a assistência. E até transplante, né, Fernanda? A gente sabe como o transplante tem esses protocolos muito claros. Então, até o serviço que eu fui, na época, foi o serviço da UPE, que era o serviço de transplante hepático, e muito que, na época, os coordenadores lá, doutor Cláudio, Olival, doutor... todo mundo que estava muito envolvido, falava muito disso. Quando você coloca um standard, um padrão de qualidade acima para uma coisa que seja, você naturalmente leva o padrão de qualidade para todos os outros processos. Então, melhorar os processos. Então, aquilo ali era uma coisa que já me interessava bastante. E você traz isso, consegue replicar artificialmente, dá a oportunidade do aprendiz estar submerso, ele praticar até a excelência, que é exatamente, você dá a oportunidade do Mastery of Learning. Você sai dali com um padrão de qualidade pela oportunidade de aprendizagem em ambiente seguro, sem lesão para o paciente. Sim. Então, você está percebendo que eu sou entusiasta da simulação, né? Eu queria até, a gente falar muito de dano para o paciente, né? Sim. Ou dano ao sistema, e imaginar que a simulação ele pode diminuir a chance de dano para o paciente ou ao sistema. Inclusive, como você bem colocou, e está anotado para a gente falar um pouquinho sobre também diminuição de custos. Mas eu queria que vocês abordassem um outro ponto que para mim é extremamente significativo, inclusive enquanto cirurgião que atua com uma patologia que habitualmente está relacionada a uma mortalidade mais alta do ato cirúrgico pela condição clínica do doente chega, né? O transplante cardíaco. Gente, vocês imaginam quantos e quantos profissionais de saúde seriam beneficiados num treinamento mediante um desfecho ruim que habitualmente para algumas dessas classes é esperado que tenha? E como isso pode melhorar o engajamento profissional desse paciente, desse profissional, eventualmente retenção em serviços que promovam ativamente o mecanismo de treinamento. E a gente sabe como é que é importante a manutenção e a retenção do profissional naquela unidade, inclusive para diminuir custos de recapacitação. Sim. Do treinamento. A gente também pode imaginar que a simulação, Brena, ela é um mecanismo para evitar dano na carreira profissional, do profissional envolvido. Eu tinha até anotado outra coisa para a gente falar sobre simulação, não só para profissional de saúde, mas quando você está me provocando com isso aqui, acho que é importantíssimo, que é a questão da liability, né? A questão dos processos. Então, eu sou obstetra. Aqui essa cultura não está tão forte ainda, começou, né? Mas lá fora, nos Estados Unidos principalmente, toda obstetra paga um seguro do processo. Ele não pergunta se, é quando. Quantos ele vai ter ao longo da carreira. Então, o processo vai chegar. Infelizmente, isso é muito ruído, a gente sabe exatamente do momento, exatamente quão distante as pessoas estão do fisiológico, né, da natureza que a gente não controla, mas a gente pode minimizar, sim, as falhas, claramente. Então, as pessoas pagam o seguro contra processo, os obstetras. Então, as seguradoras agora, lógico que eles querem ter menos pagamento de danos. Então, o que é que eles fazem? Eles obrigaram as pessoas, ganham descontos importantes se elas participarem obrigatoriamente de simulação. E aí tem um artigo agora publicado, agora no meio da pandemia saiu, então os dados foram coletados pré-pandemia, mostrando que essas seguradoras que tiveram de maneira sistemática os seus obstetras treinando em simulação tiveram um menor número de processos. Excelente. Então, isso é um impacto direto em custo, em qualidade da assistência. Então, mesmo aqueles erros preveníveis diminuíram. Então, isso é uma coisa matemática. Saiu na Obstetric and Gynecology, uma revista séria, metodologicamente. Eu achei fantástico ter um dado objetivo, sim, porque eu acho que há a percepção, né, Luciana, de que é natural que se você for bem capacitado, você vai errar menos. E na pior das hipóteses, na presença de um erro, o fato de você provar que foi bem certificado, sim, você sai de critérios, por exemplo, de imprudência ou negligência. Eu me capacitei, eu treinei, eu estava apto. O que aconteceu foi o imponderável.
E aí, numa linguagem jurídica, é muito pouco provável que o detentor do poder de definir ao réu a culpabilidade ou não, vai dizer, realmente, foi o empoderável. E a gente está lidando com uma atitude biológica que tem eventos empoderáveis. Mas partindo e saindo do lado venal, que achei maravilhoso, eu gostaria, inclusive, que, se possível, fosse disponibilizado para mim e para os outros telespectadores e ouvintes desse cast, o link para que a gente pudesse ter acesso à chamada desse artigo, porque muito me interessa, tenho certeza que muito interessa para vocês. Mas falando agora de emoções. Eu tenho contato com residentes na minha vida de formação, né? E sempre tive uma postura, fui chefe de residência de cirurgia geral, era chefe dos estudantes, e a gente via a diferença, né? A falta de nivelamento. A gente conseguia até nivelar mais facilmente habilidades técnicas, mas é muito difícil nivelar habilidades cognitivas, comportamentais, sociais. Soft skills. E as pessoas sofrem, gente. O estudante sofre, o aluno sofre. Alunos que não aguentavam a pancada de um plantão mais difícil, não aguentavam... vamos até extrapolar, ficavam depressivos. E isso afetava a construção de carreira. Era gente que queria ser cirurgião, que podia ser um maravilhoso cirurgião, e disse, não é para mim, não aguentei aquela pancada. Vocês entendem esse outro lado também, sabe, Lu? E é claro que a gente está falando muito de parte médica e essa pegada toda interprofissional da instituição. É óbvio que a gente tem que dar, tá certo, o valor igual. Isso vale para ambas, tá? O quão a gente não poderia prevenir, diminuir frustrações, diminuir depressões, diminuir desistências. Quantos e quantos profissionais de saúde poderiam continuar na carreira como excelentes profissionais de saúde, mas eles foram sendo decepcionados pela vida, por não ter tido a oportunidade de nivelar os seus skills, expectativas, lidar com perda. Sim. É isso, Lu? A simulação é justamente para isso, né? É o procedimento, mas também a habilidade afetiva, cognitiva, o que a gente chama das soft skills, a gente tem que trabalhar e a gente pode colocar tanto para os estudantes que estão iniciando, e aí se deparar com a possibilidade, mas também a importância de trazer esses profissionais que estão lá, que a gente vê que muitas vezes estão há muito tempo e começa a se perder essas habilidades. E aí a gente traz a questão da empatia, da liderança, da comunicação, como é que eu vou fazer a comunicação da má notícia, né? Como é a reação. Então, dentro da simulação, a gente pode trabalhar com atores e ele vai ter uma reação, e qual vai ser a minha reação diante disso. É importante trabalhar essas outras habilidades que muitas vezes a gente não está aprendendo na faculdade. Sim. Ou então que durante todo o nosso... Bem, na FPS aprende também, tá? Na FPS, sim. Mas, e na vida profissional a gente vai perdendo com o tempo. Então, esse resgate dessas habilidades dentro da simulação é importante. O gerenciamento de crise, eu acho que é um dos fatores principais que a gente tem dentro da equipe, né? Porque, vamos lá, numa parada, se a gente não tiver o líder da parada, o paciente vai morrer porque não teve uma pessoa que fez a gestão daquela atividade. E isso a gente vê que está perdendo em alguns momentos dentro do hospital, porque a equipe... Cadê a colaboração, né? Cadê o trabalho em equipe? E isso a gente, dentro da simulação, a gente consegue resgatar essas funções e depois a gente discute o que foi que deu errado, o que foi que deu certo, como é que a gente pode melhorar isso, repete e vamos novamente até sair um resultado satisfatório para ter lá na frente. Quando houver isso na vida real, como é que eu vou agir? Breno, em cima dessa resposta, quando a gente tem as avaliações objetivas, né, por exemplo, numa parada como a Luciana colocou, a gente vai conseguir medir se a pessoa de 2 minutos injetou a droga, se está fazendo aquela compressão com a cadência necessária, a compressão torácica necessária, mas são medidas objetivas. Como é que a gente está na simulação? Nas avaliações neurocognitivas e de relacionamento, como é que a gente consegue tangibilizar esse tipo de avaliação? Isso é um ponto de discussão na literatura, tá? Não tem uma resposta pronta. Tem a turma do... Aí você vai buscar paper, você vai ficar você escolher seu lado. Tem a turma do checklist e tem a turma do Global Rating Scale. Okay. Então você tem que ver exatamente isso. Como você destrincha, mas tem... E aí, falando sério, tem pesquisas cada vez mais profundas da parte de psicologia cognitiva. Tem um tipo de análise que é Cognitive Task Analysis, que você faz entrevistas com experts. Então...
Um pouco até do que eu falei tive uma aula agora sobre PBL recentemente e a gente conversou sobre isso. Aquela árvore de Natal, do arcabouço de variações que você vai acumulando ao longo da sua expertise, isso é uma coisa importante. A cada repetição com variação, você vai acumulando uma nova oportunidade de roteiro. Tá? Então, você vai acumulando roteiros possíveis. Então, um grande expert é quando ele tem uma árvore de Natal tão cheia que ele chega naquele lugar, ele não lembra mais como ele chegou, mas ele, da primeira ponta, ele já sabe para onde é que pode levar. Então, certa discussão da diferença até de pensamento do expert para o noviço, porque são as conexões dessa árvore de Natal, desse acionamento do repertório é diferente um pouquinho. E aí, eles podem fazer entrevistas, então fazem cognitive task analysis, que é isso, você entrevistar eles repetidamente até que eles consigam inconscientemente derramar para você como é que a árvore de Natal dele está montada dessas variações todas, tá? Então, a partir dessas análises, desses pontos, é que eles criam um checklist para as questões atitudinais, tá? Então, atitudinal, por que é que você percebe? Como é que você bateu o olho e viu que ia ser uma pré-eclâmpsia? Como é que você bateu o olho e viu que ia ser uma bronca? Então, ele não sabe lhe dizer na hora, mas se você sentar com ele e conversar por algumas horas, você consegue captar os elementos. Então, aí com isso se constrói esses checklists. Ou, na verdade, você deixa pessoas mais experientes e botam exatamente no Global Rating Scale, que é isso. De maneira geral, você vendo alguns pontos norteadores, você consegue classificar como é que foi a questão da atitude, como é que foi a questão da comunicação, do trabalho em equipe, se fluiu, se não fluiu. Então, isso é exatamente, quando você está desenhando instrucionalmente um treinamento, você começa por isso. Então, os dois primeiros pontos, é o objetivo de aprendizagem, e o segundo ponto é como é que você vai analisar isso, porque você quer chegar onde, mas como é que você quer chegar nesse lugar? Então, você desenha esses dois pontos, que está parte do modelo 4CID. Então, a partir desses pontos que você desenha os outros detalhes. Fala de ator, o roteiro do manequim, etc, etc. Mas você parte desses dois, do ponto de partida e do ponto de chegada. Que é isso. E aí tem essa discussão que na literatura é super rica, tá? Mas ele é muito interessante, que você percebe. Então, mesmo para quem está começando, o Global Rating Scale, que é isso? Que é essa observação geral, pouco específica no detalhe, mas você consegue perceber se sim ou não, se atingiu ou não atingiu. É bem interessante e ela pode ser aplicada não só ao profissional de saúde, até que a gente estava falando um pouquinho antes. É interessante lá fora, por exemplo, eles pegam cenários e reproduzem cenários para os gestores. Então, eles colocam um cenário acontecendo, digamos, acontece uma falha sistemática em algum fluxo que não está funcionando, uma pulseirinha que não está funcionando de identificação, um papelada de sangue que tem que botar no sistema e alguém está errando frequentemente, porque na transcrição da papelada para o computador, qualquer coisa assim. Então, eles botam aquilo ali, botam o gestor para assistir, porque com isso ele tem a oportunidade de perceber na dinâmica e até como gestor entender o processo. Então, às vezes, ruído que a gente tem de alguém da ponta com alguém da gestão. Então, um pouco, até daquele programa que tinha, né, que o cara desce e vai trabalhar na ponta mesmo, né, tem aquele show lá. Então, é um pouco isso. Você não faz isso no show do programa de TV, mas você coloca o cara na simulação e ele consegue absorver qual é o ponto. E, então, isso é uma coisa interessante para mudar processos. Saindo do script, agora surgiu uma curiosidade. Estava com cada pergunta aqui, mas já que você falou, quando aquele profissional ele destrincha a sua árvore de Natal e diz como é que ele chegou naquele ponto, aquele caminho, eu posso simplesmente transpor e ensinar esse caminho para outros profissionais, ou cada um tem a sua árvore de Natal tão personalizada que não é aplicável? Não, você pode, mas assim, exatamente, demora tempo, por isso que as entrevistas são tão longas, pra você destrinchar a árvore de Natal de um expert, tá? Então, você vai mostrar um caminho, então você vai mostrar uma condição da variação para o noviço. É uma ajuda, sempre que é algum novo. Por isso que na história da humanidade ocidental greco-romana, é um noviço com um experiente e alguém vomitando a experiência, porque você pega. Mas para você ter o seu repertório, fixa muito mais na sua memória de longo prazo. Então, não só de retenção do conhecimento, mas de aplicação para a prática, que é a transferência do conhecimento, você vivenciar. Então, o expert lhe conta, beleza, registrado. Mas você vivenciar aquela situação, faz um print, né? Você então, imprime. É um atalho. É um caminho. Eu acho que só cortando, por favor, claro. O debriefing faz esse papel importante no final, que ele vai fazer, você vai ver o que você fez, e aí, de repente, diz, não, mas eu disse que era para pegar adrenalina. E quando vão passar o vídeo, cadê o momento? Não disse, ele pensou. Né? E aí é isso, eu acho que essa árvore vai construindo até com o que foi que eu fiz, e os colegas discutindo o que poderia ter sido feito melhor, o que eu poderia, aquela autoavaliação que é feita ali, é importantíssima para criar essas experiências. Tem alguns termos que eu vou levar para a vida, e essa da árvore de Natal do conhecimento. Sim. E aí eu queria só extrapolar, e para minha cabeça, o que foi que acendeu aqui para mim. Árvore de Natal tem que ter as lâmpadazinhas. Sim. Né?
E depois a gente escolhe qual vai ser o caminho, qual vai ser a cor da lâmpada, de acordo com a situação, o momento que você quer. Quantas lâmpadas vão estar acesas, mas é importante que tenham as lâmpadas. Então, talvez, se a gente for olhar individualmente o papel de cada lâmpada nessa composição da árvore de Natal, talvez seja aquele somatório de pequenos conhecimentos técnicos e sociais, né? E que eles têm que estar postos. Porque não adianta depois chegar e falar, acende tua lâmpada, você não tem. Então, a necessidade de que a gente também gradue a modalidade de simulação, para que minimamente alguém chegue com habilidades já desenvolvidas no campo neurocognitivo e de skills técnicos, para que realmente faça valer a pena a simulação. Imagino que na prática de vocês deve ser muito comum a não existência de um agente nivelador pré-simulação e não tornar aquele ambiente tão eficiente na transferência de habilidades tal como ele é previsto. Isso faz sentido? Sim, eu estava pensando aqui na questão da árvore de Natal, que é exatamente isso, só reforçando a simulação dessa oportunidade. A gente está em junho ainda, a gente está no São João, mas a gente já está no Natal. E eu estava até pensando em fazer uma coisa também mais regional, né? Que a gente está muito trabalhando a identidade, né? Mas assim, eu estava pensando, um cacto pode ser enfeitado da mesma forma, né? Mas vocês estão entendendo a ideia da ramificação. E assim, no cenário é isso, a gente faz uma aceleração desse repertório. Na verdade, um paralelo mais formal seria a questão do repertório. E é isso. Por que a gente acha que é tão importante a gente dar experiências culturais para as pessoas? Porque é repertório, isso depois no final vai fechar o link. No final você vai reconhecer um elemento do paciente que não foi na sala de aula que você teve. Então, na simulação, você pode dar esse acelerador, seria um catalisador importante desse seu acúmulo de repertório da árvore de Natal que você pode ter, sim. Então, e no debriefing, você trouxe muito bem. A gente tem essa aprendizagem reflexiva, né? Então, assim, acho que imersão sensorial, aprendizagem por experiência, que é isso que a simulação dá, e aprendizagem por reflexão, que é o momento do debriefing. Eu acho que a simulação é um processo, e aí resgatando um pouquinho, o estudante, vamos lá para a simulação, o que ele não estudou, ele mesmo vai perceber que ele deveria ter estudado a parte teórica para chegar lá e desenvolver as habilidades. Então, é um processo mesmo, né? Porque a simulação, ela não vai lhe cobrar a habilidade técnica ou não. É o quanto você aprendeu naquele momento. E ele precisa ter essa responsabilidade de que tem que estudar para estar lá. Tem que ter esse conhecimento prévio para estar lá. Ou então, se ele não teve, eu vou ter que retornar, voltar, ver qual a luz que apagou para acender novamente, para poder ter esse resultado lá na frente. Para quem é usuário habitual da nossa plataforma e tem acompanhado os últimos podcasts, a gente teve recentemente a doutora Reneide, né, responsável pelo desenvolvimento da cultura do interprofissionalismo aqui na instituição, e a gente já está desenvolvendo um workshop conjunto IMIP, FPS, e eu te encontrei assim, algo que eu vou ter que levar para essa reunião, e vai ser ainda hoje, daqui a pouco. A gente tem discutido muito a interprofissionalidade e como inserir a interprofissionalidade, seja na academia, vamos chamar a academia aqui um ambiente de formação de graduação, seja no desenvolvimento de projetos de mestrado e doutorado, tá? Que foquem em educação em saúde, e a gente tem a pós-graduação daqui da FPS, tá certo? Com foco em educação em saúde, que tem que estar discutindo muito como educar com a visão interprofissional. E entra agora o CECIM no meio disso tudo. Um dos entraves que a gente tem visto no pleno uso do interprofissionalismo na prática é o gap de empoderamento, as relações hierárquicas, as diferenças, até a sociologia das profissões, sabe? E por mais que a gente tenha habilidades técnicas tão relevantes quanto, eu vejo assim, uma explosão de oportunidade da gente usar o ambiente de simulação como ambiente de prática de ações interprofissionais. Sim, é total. Eu acho que é o futuro agora do nosso CECIM, é trabalhar o interprofissionalismo, né? E é como você falou, a gente precisa trabalhar essa equipe desde o início. Ou se a gente não conseguiu pegar os estudantes formados nessa nova função, trabalhar com os já formados, como é que a gente vai fazer... criar um espaço dialógico entre os profissionais para saber essa questão de aprender com os outros, aprender sobre os outros e entre si. É esse que é o importante, porque se eu sei o que você faz e você sabe o que eu sei, a gente vai conseguir ter uma conversa colaborativa, um trabalho em equipe. E aí é realmente trabalho em equipe, não é um faz aqui, o outro faz ali, o outro faz ali.
A gente precisa trabalhar para um bem comum. Qual é o nosso bem comum, né? Qual é o nosso resultado lá na frente? É a segurança do paciente, é o cuidado, é a saúde. Então, o nosso objetivo maior agora, trabalhar esse interprofissionalismo, o que cada um faz e o que cada um pode trabalhar em conjunto para chegar àquele objetivo final. Qual é o nosso objetivo final? E, Brena, é curioso, porque a gente tem sempre uma percepção, e eu posso falar, acho que da minha categoria médica, né, Breno também de que por vezes a gente tem um dificultador no processo de aceitação do profissionalismo, que é o profissional médico, que durante muito tempo houve a cultura do empoderamento, da estrutura médico-cêntrica, né, e que naturalmente está se transferindo agora para uma cultura baseada no cuidado, a cultura baseada no paciente, mas a literatura fala o contrário. Na visita que nós tivemos recentemente do professor Andreas, do King's College de London, ele trouxe elementos bibliográficos que mostram que o uso do profissionalismo e o treinamento da equipe gera, na verdade, um ambiente de mais conforto e segurança para outrora aquele antigo dono da decisão, o líder do processo, e o próprio médico ou profissional de saúde que lidera aquela linha de cuidado, ele trabalha mais confortável, num ambiente mais seguro, dividindo responsabilidades, naturalmente, dividindo ônus e também bônus, tá? Isso faz com que ele tenha uma diminuição da taxa de turnover profissional. Ele garante aumento de retenção e satisfação. E acho que o teu papel à frente aí do Centro de Simulação, nesse trabalho, ele é exponencial, viu, Brena? Além do skill técnico, de realmente a gente estar formando profissionais de saúde e tem uma atenção especial para o profissional médico, para que ele seja incutido, porque ele já vem herdado. Sim, a história da sociologia das profissões, né? Ele já vem herdando abismos e que a gente precisa encurtar e acelerar esse encurtamento durante a sua capacitação e treinamento, e que o CECIM seja um instrumento disso. Sim, e eu acho que o CECIM, exatamente como a gente falou, com todo esse alinhamento que já há com as instituições, né, com a FPS e com o IMIP, quem trabalha com aprendizagem ativa já tem isso bem diminuído, pelo menos mais controlado, né? Porque exatamente esse o centro não é no profissional, lógico, apesar de não tirando toda a complexidade do manejo da medicina, óbvio que é extremamente complexo e precisa de muita dedicação e estudo, e é o líder que vai coordenar, mas vai coordenar as ações, e o centro é o paciente. Então, assim, toda a medicina ou saúde, assistência de saúde, patient-centered, é discutida, edição compartilhada, então o foco não é no profissional, o foco é no paciente. Então, como é que a gente pode fazer isso? Então, tem alguns modelos de treinamentos clássicos, que é exatamente o treinamento de speak up, que é esse, então fale, que é quando alguém que não seria o líder percebe uma falha de outra pessoa ou do líder, como é que ele pode estar empoderado tecnicamente para falar sem conflitos interpessoais. Não é pessoal a questão é exatamente focando no paciente, no benefício do paciente. Eu preciso intervir, então percebeu algo que não vai dar certo, intervém, tem que falar. Como? Não é de jeito nenhum, ninguém tem que ser grosseiro, nem ninguém ficar chateado com ninguém. Há técnicas e todo mundo compreender que aquilo ali é em prol do paciente. Então, são os treinamentos clássicos de speak up. Né? Você falou também mais cedo até do paciente complexo aqui, como a gente tem muito desfecho ruim, porque o paciente já chega ruim. Isso é muito também da nossa fragilidade. Infelizmente, em rede, no papel, o SUS é lindamente desenhado, mas a gente sabe que na prática ele está um pouco distante do ideal. A gente está trabalhando, né? Todo mundo acho que acredita em saúde pública, trabalha para que isso melhore. E aí, por isso que, exatamente, no CECIM tem 2 ambulatórios, das 8 salas, a gente começa pelo ambulatório e já tem cartão pré-natal lá, porque o plano é treinar para atenção básica também, profissionais de enfermagem, a gente está desenhando um curso agora que é para cuidadores da primeira infância, né? Nem agente comunitário. Então, assim, é o cuidador para educação básica, é aquela discussão de orientação nutricional. Então, o espectro de potencialidade do centro de simulação é vastíssimo. É da baixíssima complexidade à altíssima complexidade, detalhes de mecanismo de válvula, do transplante cardíaco ou de neurocirurgia, etc. Coisas complexas disso. Isso não estou nem entrando na parte tecnológica, tá? Você tem todo o potencial de imersão de 3D, que também no nosso planejamento estratégico de médio e longo prazo também está previsto, que a gente tenha imersões tipo Call of Duty, etc., uma coisa equivalente em saúde. Então, o potencial é enorme, gente. É uma questão exatamente tempo, priorizações e andamento também da vida, que a gente sabe que tem outras situações. Brena, a gente está quase chegando aí, né, ao final, e eu queria que você aproveitasse essa oportunidade também para falar de algo que muito nos honra, que é essa associação do CECIM
com o Centro de Simulação do Einstein, uma grande marca global de saúde, reconhecidamente um dos maiores hospitais e que trabalha o princípio da qualidade e da excelência como cultura institucional. E foi o que o Einstein viu no CECIM, nesse ecossistema de IMIP, FPS, para justificar essa chancela e que realmente muito nos alegra. Sim. Então, quando a gente foi buscar o CSR, eu estou indo prezar por qualidade, né? Porque o CSR, contando um pouco da história do CRCR, que a gente conta um pouco também do outro lado, porque a gente vê onde é que se alinha, que eu vou falar de um alinhamento ideológico e de visão, mas o CSR do Einstein, então, Centro de Simulação Realística do parte de ensino do Einstein, tá? Ele existe há 15 anos e ele é fruto, na verdade, exatamente como o Einstein, como hospital, sempre prezou pela qualidade, os líderes foram atrás do que havia de mais qualidade há 20 anos. E era a questão do Joint Commission, aqueles certificados internacionais que no Brasil não havia aqui. Então, eles foram em Israel, que também sempre prezou exatamente. Israel, não por coincidência, com simulação muito forte na indústria bélica, armamentícia, todo mundo obrigatoriamente presta serviço militar, então todo mundo é muito condicionado a essas indústrias de alta confiabilidade. O hospital em Israel tinha padrões de qualidade, e aí, quando eles foram visitar para aprender a questão da certificação de qualidade, eles passaram por uma sala e viram ali Centro de Simulação, que é isso. E aí, quando os líderes voltaram, a gente tem que ter o nosso, e aí montaram um deles, inicialmente muito com foco interno, e até hoje uma percentual importante do CSRF para foco interno, treinamento de enfermagem, medicação, dispensação de medicações, coisas básicas, comunicação, acolhimento, esse material todo. Bom, então só fazendo quem é, então desenhando esse perfil, quando a gente começou a conversar, havia um alinhamento muito grande institucional. Visão, então, prezar por qualidade, por melhoria sempre, estar na fronteira do conhecimento, um padrão de qualidade. E quando a gente começou a conversar, havia um alinhamento de visão institucional e também uma questão de toda a formação que a gente tinha, até a questão exatamente do meu desenho, do que eu tinha estudado, de estratégias de desenvolvimento de treinamentos eficientes, porque essa coisa também do custo, você tem que desenhar ele de uma maneira para optimizar custos e investimentos, para poder o retorno, que no retorno, no caso, ser a melhoria da qualidade da assistência. Então, como condensar em tempo? Porque você tirar o pessoal do hospital também tem custo, né? Então, você tem custo tirar material que é consumido. Então, você tem que desenhar para maximizar aquele ganho ali com visão no outcome. Bom, a gente começou a conversar naturalmente das nossas primeiras conversas, já fiz a primeira visita lá, local, e nas primeiras conversas, quando a gente trocou ideia, a gente viu que não só a gente precisaria dar consultoria para montar, mas seria possível fazer uma filiação. Então, foi o próprio pessoal do CSE que teve que desenhar, porque eles nunca tinham tido parceria. Então, é o primeiro serviço que é filiado fora da rede Einstein israelita. Então, o primeiro serviço não Einstein, não israelita que é filiado. Então, foi essa filiação que acho que foi um processo meio que natural de quem pensa tão parecido, tá? E a gente vem trabalhando junto com essa parceria, filiação e consultoria. Bem, eu acho que a gente abordou muito dos temas técnicos, dos temas comportamentais, o benefício da simulação para o engrandecimento da prática profissional. Não é custo, é investimento, vai melhorar a qualidade do trabalho, vai diminuir a retenção, vai melhorar a segurança para o paciente e para o profissional que está se formando. É óbvio que esse ambiente tão fértil e tão produtivo que está se desenhando, ele surge porque ele foi plantado num terreno extremamente apto a isso. O IMIP, a FPS, isso aí já é percebível no ambiente local e a gente também muito nos honra de albergar com muito orgulho, tá certo? Uma comarca FPS, Centro de Simulação e o Centro de Simulação do Einstein. Eu vou só, antes de encerrar, passar as palavras para minha co-host e para nossa convidada, dizer que ao final desse episódio, eles vão se virar como fazer isso. Vocês não saiam, não fechem a janela, porque quem estiver assistindo isso pelo YouTube vai poder ter acesso, vai clicar no link e vai ter acesso a um pequeno vídeo para que vocês possam conhecer, porque eu tenho certeza que devem ter ficado imaginando como é esse centro de simulação. Então, uma imagem vai valer mais do que 1000 palavras, tá? Vocês vão clicar lá e vão poder ter acesso a um vídeo que vai mostrar nossa estrutura de recepção, a estrutura dos centros de simulação, a sala de comando, a sala de debriefing, toda a tecnologia que está embutida, porque é coisa de outro planeta, tá? Então, Lu, eu queria que você se despedisse, mais uma vez agradecendo a oportunidade. Esse tema é óbvio que ele tem que recorrer, e aí a gente está imaginando já outros convidados que a gente traga para cá e que a gente faça, tá certo, aqui, ó, 3 rosters aqui, de frente
com a equipe para que a gente coloque profissionais de saúde com foco em profissional, que a gente pode até perguntar qual é o papel da simulação, fazer uma mesazinha aqui com um profissional médico, um profissional, porque todos, no caso vocês duas, têm expertise já no tema, mas eu acho que vai ser extremamente produtivo a gente pegar alguém que não tem expertise e a gente fazer uma discussão. Quase que um aprendizado, porque a quantidade de pessoas que estão aí por fora, né, querendo saber mais, Sim, vai mimetizar muito esse conhecimento, né, Lu? Fernando, eu queria agradecer a participação, o convite de estar aqui, né, no MP Educa. É uma honra e eu fico muito feliz de falar sobre o tema, que é um tema importantíssimo, que é o futuro, né? A gente está aí no futuro das tecnologias e a simulação, ela entra aí nesse mercado e com a disponibilidade para voltar mais vezes, para a gente debater mais, pode fazer episódio 2, 3, estaremos aqui, não é, Brena? Então, eu estava pensando aqui no fechamento, tem tanta coisa que a gente não falou, né? Então, exatamente, eu acho que assim, se tiver que falar encerrando, acho que foi bem rico aqui, a gente pôde falar do começo só, tá? Só Porque tem muita coisa, então tem uma frente importante, que é o que o CECIM representa. Então, primeiro, eu defendo, acredito e vislumbro e já está pronto para mim, já está funcionando, que é a melhoria da qualidade da assistência do paciente. Isso já está acontecendo. Agora, para que isso continue, que não se perca toda essa mobilização que está sendo feita, ele é um centro de inovação em vários campos, não só na saúde. Então, veja, a gente tem todo esse mecanismo, estava conversando com o Bruno agora há pouco, ele vai desenvolver tecnologia, as pesquisas. Então, o que faltou falar, que a gente não pode deixar, quem não pesquisa, não investe em pesquisa, não investe em conhecimento, vai ter todo investimento e depois não vai sobreviver. Então, tem que pensar na fronteira do conhecimento sempre, e isso tem uma necessidade de investimento, de tempo, de pessoal, de recursos, etc. Mas isso é fundamental para que a gente inove. Então, esse centro tem um potencial enorme, que a gente desenvolva pesquisas nas várias frentes, não só em saúde, tecnologia, gestão de pessoas, comunicação. Então, eu vejo esse potencial como um contribuidor importante para a região, tá? Então, ele é de vanguarda com um potencial muito grande, não só para fazer o primeira proposta, que é treinamento, mas a partir do treinamento a gente poder desenvolver essas competências todas, porque o material é muito rico. Então, a parte de engenharia, de software, eu acho que eu considero quase que limitado o potencial dele. Tá? Então, eu acho que isso é isso. Eu sou bem entusiasta e defendo bastante a ideia de um centro de replicação do ambiente autêntico seguro no aprendizado. Bem, já ficou o desafio para os nossos curadores de conteúdo aqui, tá? A necessidade que a gente volte a discutir simulação, mas por hoje a gente está encerrando esse episódio que discutiu de forma tão rica o papel da simulação na educação, em saúde e também com foco do benefício da implementação da educação interprofissional. Eu agradeço demais a participação de vocês duas, agradeço demais a participação da equipe de produção e principalmente a vocês que nos assistiram. E não esquece, se você curtiu esse conteúdo, segue a gente, passa a seguir, tá certo? O nosso canal no YouTube, o nosso canal nas redes de streaming, Spotify, Deezer, e fica ligado nas novidades. Não esquece, clica aqui, tá? Eles vão se virar para colocar um link aqui em cima, tá? Para ter acesso ao vídeo explicativo, o vídeo de apresentação do CECIM, para vocês que ficaram com dúvida, tá aqui, tá? Tá aqui aí em cima, tá? Para que vocês possam acessar e conhecer um pouco e, quem sabe, entrar em contato para programar uma visita e desenvolver junto projetos de simulação para a tua faculdade, para o teu hospital, para o teu serviço de saúde, para a prefeitura, para o estado, tá? E também entra no site da gente, mpeduca.com.br, deixa o teu e-mail, se inscreve na nossa newsletter, daqui a pouco novidades, cada vez mais novidades sobre esse movimento, sobre esse grande ecossistema de educação em saúde, com foco em inovação e tecnologia, que o MPEduca tem se proposto em parceria com a FPS e com o Centro de Simulação. Muito obrigado pela audiência e até a próxima. Aqui está o link.